vou apoiar o celular aqui no canto aqui. Pega uma xícara. Bota esse celular encostado numa xícara. A xícara que tu toma café. Encostei Eu escoro o meu na xícara. Se estiver escorregando, bota um paninho embaixo. Ou um guaraná. Estou ensinando meu filho a botar o celular. Encostei aqui no... Olha, eu vou mostrar o meu. O meu é aqui, ó. Faz uns 5 anos que meu filho fez esse negócio para eu. Isso aqui ainda era quando meus netos tinham 1 ano de idade, que tomava leite em mim. Isso é uma lata de leite em mim. O Alex encheu de pedra. É pesado. Arrumou essa gambiarra e eu boto o meu aqui. Fico tranquila. Mas quando eu não estou aqui, se eu for para a mesa, eu escolho numa xícara tomar café. Eu vou para a mesa, então... levo 2 xícaras. Uma para escorar ele e outra para tomar café. Às vezes eu também encosto na xícara, no que tiver na mesa na hora. Nós escolhemos em todo canto. Aí quando eu estou aqui, eu boto aqui nesse bracinho. Não sei, mas eu cheguei na igreja agora. Faz tempo que a senhora está online agora? Nada, eu entrei agora mesmo, quase ainda agora. Eu não sei quem já passou por aqui, quem não passou, se eu sou o primeiro. Na janela você é o primeiro. Então tem muita gente para falar. Vou ler um versículo. Você é o pregador de hoje. Para a nossa meditação. É tanto assunto dentro da Bíblia, tanto assunto, que a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Verdade. É uma fonte inesgotável. E às vezes lemos tanta coisa dentro da Bíblia e quando vamos falar, às vezes pensamos, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Qual é o assunto? Eu desde 6 horas da manhã que estou nas clínicas. É aqui, é acolá, é ali, é acolá. Diga 3 nomes de lugar com a letra A. Aqui, ali e acolá. Eu vou ler aqui um texto bíblico. Eu apenas li esse texto, mas eu não me aprofundei, mas eu já sei do que se trata. Aleluia! Talvez alguém ache até desnecessário, mas a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Não. Se ninguém tiver precisando dela, mas ela serve como prevenção, no mínimo, né? E às vezes sai um assunto na palavra, na igreja, em qualquer outro canto, e a pessoa diz assim: mas eu não estou desse jeito que o pregador está dizendo. Mas, quando Deus fala, ele pode estar lhe prevenindo do amanhã, do futuro, de algo que ainda vai acontecer. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas essa palavra não é para mim. Eu não recuso a palavra de Deus, seja ela qual for. Eu não sou seletivo para dizer esse texto é para mim, esse texto eu descarto, não. Tudo quanto está escrito, tem um versículo que Paulo falou isso, tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Então, os assuntos que tem dentro da Bíblia Sagrada é para nos exortar, consolar ou edificar. Muitas pessoas correm atrás só da edificação. É muito bom ler o Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É bom o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Mas é bom também aqueles versículos, aqueles textos que Deus nos chama para uma responsabilidade, que Deus nos cobra, que Deus nos corrige, que Deus nos exorta. Porque tem muitos pregadores hoje, eu estava até conversando com um irmão lá na igreja, ainda agora há pouco, que tem muitos pastores aí famosos aí na mídia, principalmente nas redes sociais, no YouTube, pastores famosos de igrejas grandes aí, lá para o lado do sul, que tem muitos seguidores nas redes sociais, milhares, mas deixaram de pregar a Bíblia do jeito que ela é. Adulteraram a palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus é adulterada, mas muitos têm adulterado a palavra de Deus no seu significado. Só prega sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, mas esquece de pregar a justiça de Deus, esquece de pregar santidade, esquecem de pregar pureza, esquecem de pregar a santificação bíblica. Né? Muitos, para acomodar muitos membros, para ter maior número de seguidores, fala a linguagem que o povo quer. Fala a linguagem que o povo quer, que o povo gosta. Não tem coragem de confrontar o pecado do povo. Não tem coragem. Eles sabem que estão errados, muitos sabem. Eles sabem o que a Bíblia... Eles conhecem, eles são profundos nas Escrituras e eles sabem o que agrada a Deus e o que não agrada. Só que, para manter o status e para manter muitos seguidores, para manter igreja cheia, aí eles não tocam em determinados assuntos, que é para não espantar o povo. É para não ferir, para não magoar, para não machucar, ou com medo de ser processado, porque também tem esse grupo de líderes que tem medo de processo. Se eu pregar contra o pecado, alguém vai me processar, alguém vai se levantar contra mim, a igreja vai ficar vazia, o povo não vai gostar. Claro que para pregar contra o pecado é necessário também ter sabedoria no linguajar. Né? Tem gente também que insulta com palavras ofensivas, desagradáveis, palavras igual o povo do mundo. Tem gente que é crente, mas tem aquele linguajar igual o povo do mundo. Aquele linguajar com aquelas palavras ofensivas e desagradáveis. Mas é possível pregar contra o pecado usando as palavras corretas, usando as palavras certas, sem afrontar, falar o que está escrito na Bíblia. Falar o que está escrito na Bíblia. Agora, claro, quem anda no erro e não quer se corrigir, sempre vai arrumar desculpa para o seu pecado. Sempre. Né? O versículo mais conhecido na Bíblia, atualmente, nos dias atuais, é Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis. Se tornou o versículo mais conhecido dessas últimas décadas. Por quê? Porque serve para defesa. Serve para defesa daqueles que não querem se corrigir. Não me critique, não me condene, não aponte o meu pecado, não diga onde está o meu erro. É comigo e Jesus, é assim que eles dizem. É comigo e Jesus, não fale nada, fique calado. Mas a igreja ela foi chamada por Jesus para confrontar o pecado e denunciar o pecado. A gente não foi chamado para condenar ninguém, porque a chave do inferno não está na nossa mão e nem a chave do céu está na nossa mão. Isso aí pertence a Jesus. Ele é o único juiz que Deus deu a ele o poder de julgar. Está escrito lá no Evangelho de João. Entregou ao Filho. O Pai entregou ao Filho o poder de julgar. Mas, como igreja, a gente pode falar o que a Bíblia diz. O que é pecado continua sendo pecado.
E a gente não vai se calar, né? E todo servo de Deus não deve se calar em relação ao pecado. A gente tem que denunciar o pecado. Não é condenar o pecador. Não é condenar o pecador. É condenar o pecado. Denunciar o pecado e, ao mesmo tempo, mostrar para o pecador que tem uma saída para ele. Porque o verdadeiro médico, ele não só vai apontar a doença do paciente, ele também vai mostrar o remédio. Qual é o remédio, qual é a solução. Ele não só vai mostrar o diagnóstico do pecado, né? O verdadeiro pregador, ele não vai mostrar só o diagnóstico do pecado. Ele vai mostrar que para aquele pecado também tem uma saída. Ainda tem jeito, tem uma solução. E a solução está em Jesus. Jesus é aquele que perdoa, Jesus é aquele que purifica, Jesus é aquele que santifica, Jesus é aquele que liberta, porque a Bíblia diz assim, aquele versículo muito conhecido, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36 diz assim, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem prisões físicas e existem prisões espirituais, né? Na prisão física, o homem ele fica com a sua liberdade restringida quando ele comete algum delito na sociedade, algum crime, e a polícia prende e o juiz decreta a sua prisão, ele perde a sua liberdade, ele não pode ir para onde ele quer, ele fica enjaulado, ele não pode comer toda a comida que ele quer, porque lá na cadeia vão lhe oferecer a comida que eles querem oferecer. Não é? A pessoa não pode viajar, não pode negociar, não pode trabalhar aqui fora para construir a sua vida. É uma prisão. Mas a pior prisão que existe, a pior de todas, é a prisão espiritual, onde muitas pessoas podem viajar, podem negociar, podem comprar, podem vender, podem trabalhar, pode fazer um concurso público, pode ganhar um alto salário, pode enriquecer, pode conquistar a fama, mas espiritualmente está acorrentado. Não tem coisa pior do que a prisão espiritual. Muitas pessoas nessa terra têm a liberdade física de ir para onde quiser, mas espiritualmente está preso. Preso em quê? No pecado, na iniquidade. O pecado agarrou, o pecado o prendeu. Ele não consegue fazer o que é certo, não consegue agradar a Deus, não consegue fazer a vontade de Deus, não consegue ter uma vida social equilibrada, não consegue ter uma vida estruturada com a sua família por causa do pecado, que o pecado o prendeu. Aí o homem se torna escravo da prostituição, porque a prostituição é um tipo de prisão, o adultério, a embriaguez, o vício do cigarro, o vício das drogas, que está destruindo muitas pessoas. Tantos famosos aí, pessoas que estão na mídia, pessoas que são atores, atrizes, cantores famosos, cantoras, que estão dominados pelo vício do crack, da maconha, da cocaína. E por mais que eles sejam livres fisicamente diante da lei dos homens, porque não cometeram crimes para estarem presos, mas espiritualmente estão presos pelo pecado. E quem aprisiona o homem no pecado é Satanás. O diabo joga a isca, o homem cai na armadilha do diabo, e depois que o ser humano cai na armadilha de Satanás,
o diabo enrola a pessoa mais ainda e a pessoa fica numa condição que só Jesus é quem tem poder, com a sua poderosa mão, para arrancar a pessoa daquela situação. É como uma aranha que, não sei se a senhora já viu, os irmãos, as irmãs aí, se já viram, uma aranha quando vai pegar um inseto, né? Ela arma aquela teia e quando o inseto bate naquela teia ali, fica preso, a aranha corre para cima e começa a enrolar aquelas teias em volta daquele inseto até ele ficar totalmente imobilizado. E é assim que o diabo faz na vida de muitas pessoas. O diabo joga uma pequena transgressão, um pequeno delito, algo que é quase insignificante, e a pessoa cai naquela isca. Depois que cai naquela isca, o diabo dá o bote, enrola essa pessoa todinha e a pessoa não consegue mais se libertar. Por força própria, não. Mas tem um Deus no céu que liberta. Quando o ser humano clama pela sua misericórdia e clama a Ele, Ele liberta e dá ao homem a sensação de liberdade. Tem muita gente que está aqui fora, mas está preso, e tem gente dentro da cadeia que já está liberto. Não é? Está detido pela lei dos homens, mas Jesus já libertou dentro da alma. Já libertou dentro do espírito. Então a verdadeira liberdade é a sensação de paz com Deus. É quando a pessoa consegue ter paz com Deus. Não tem coisa melhor do que ter paz com Deus. Dormir em paz, se acordar em paz. Tem uma publicação antiga que eu vi no Facebook que dizia que o melhor travesseiro é a consciência tranquila. O melhor travesseiro que existe é a consciência tranquila. Porque quando a gente tem esse sentimento dentro de nós, de paz, de liberdade, de dever cumprido, de tranquilidade, quando há esse sentimento dentro de nós que a gente foi perdoado por Deus, que coisa importante. Ser perdoado por Deus. Não tem Satanás no inferno, não tem demônio que possa se levantar para lhe acusar, para dizer que você é um perdido, para dizer que você não tem mais jeito, para dizer que você vai para o inferno. Não tem, porque o sangue de Jesus veio, te lavou, santificou, purificou, te justificou. E a Bíblia diz que ele joga para trás das suas costas os nossos pecados e nos dá a liberdade de ter acesso a ele. Não existe privilégio maior do que esse. Dormir em paz e se acordar em paz. Isso é muito bom. Tem pessoas que vivem atormentados por acusações satânicas do passado ou de coisas que praticam ainda nos dias presentes. Né? Quando a pessoa está em dívida com Deus, quando a pessoa está em dívida com Deus, porque tem gente que pode até ter dívida com o próximo e ficar por isso mesmo. Agora eu quero ver você ter paz tendo dívida com Deus. Eu duvido. Eu duvido o homem ter paz, ele estando em dívida com Deus. Alguém pode arrumar uma confusão comigo, ficar sendo meu inimigo e despreocupado dormir a noite toda. Agora eu quero ver qualquer ser humano ter paz na vida estando endividado com o céu. Não tem paz. Porque a consciência é o juiz que Deus colocou dentro do ser humano, é a consciência que está lá diariamente, dia e noite,
apontando o pecado dele. E se a pessoa estiver adormecido, porque tem pecado que adormece a mente, e às vezes a pessoa não cai na real, mas vai chegar a hora de que Deus vai mandar alguém, e é o texto que eu vou ler, eu ainda nem li, mas Deus ainda tem profeta na terra, Deus ainda tem profeta na terra, para botar o dedo na cara de alguém e dizer que você se arrependa dos seus pecados. E a ficha vai cair. Foi assim com Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus lhe deu várias vitórias na trajetória da sua vida. A primeira de todas, a primeira não, mas a mais conhecida de todas, foi quando ele derrubou o gigante Golias, que ali não tinha condição de não ser Deus, porque ele não tinha condição nenhuma, fisicamente, nem era guerreiro, não era lutador, era um pastor de ovelha, era jovem, era novo. E ali, Davi teve uma grande experiência com Deus. Ele já tinha experiência. Quando ele aceitou o desafio do gigante, ele já tinha experiência, que ele já tinha matado um leão, tinha matado um urso. Era um homem que tinha experiência com Deus, um jovem que tinha experiência com Deus. Mas no decorrer da sua trajetória, claro, Deus lhe deu vitória sobre os seus inimigos, livrou ele da mão de Saul, colocou ele no trono de Israel, prosperou o seu reinado, o reinado dele cresceu, prosperou, Deus foi com ele. Mas teve uma vez que, no capítulo 11 de 2 Samuel, que a época que os reis iam para a guerra, ele não foi, ele ficou em casa, no seu palácio, né? Lugar aconchegante, com certeza era um palácio muito lindo. Outros foram para a missão de guerrear e ele ficou. E a Bíblia diz que após ele se levantar, pela parte da tarde, não sei se ele dormiu a manhã toda, mas quando ele se levantou, ele começou a passear ali pelo terraço do palácio e ele viu uma mulher, da onde ele estava, que eu acho que era um lugar mais alto, ele viu uma mulher que estava se banhando e ele desejou aquela mulher e alimentou o desejo, porque tem certas coisas que é impossível a gente não ver. Às vezes a gente está num canto, ou está em um lugar, ou vai andando, ou até mesmo aqui nas redes sociais, quando está mexendo no Face, no Instagram, ou em qualquer outro aplicativo aqui, e se depara com a cena, algum tipo de cena. É responsabilidade nossa ter cuidado para não alimentar o mau desejo. Não fixar. Davi poderia ter visto, voltado, entrado, ido cantar um louvor, um salmo, ou ir meditar na palavra. Mas ali ele encarou, alimentou o desejo, deixou o desejo descer para o coração, o coração é aqui, a mente. Né? Aquilo mexeu com o sentimento dele. Mexeu com a natureza carnal. Todo ser humano tem. Tem gente que pensa que é tão espiritual que não tem. Mas você tem. Está guerreando dentro de você. O ser humano tem essa natureza. Tem. Todo ser humano que foi criado por Deus nasceu com essa natureza. Mas essa natureza, quando a pessoa vive pelo Espírito e anda pelo Espírito, essa natureza está subjugada, está mortificada, está subjugada. Aleluia! Mas Davi ali, ele caiu na fraqueza, porque a mente vazia, né? Já diz um ditado, que mente vazia é a oficina do
diabo. Esse ditado é antigo, mas ele faz sentido, esse ditado. Quando o diabo percebe que a gente está com a mente vazia, que a pessoa está com a mente vazia, o diabo vai jogar um bocado de lixo dentro da sua mente. Mas se você ocupar... Paz do Senhor, eu tenho uns irmãos aí, umas irmãs dizendo a paz do Senhor, João Francisco. Amém. Os comentários estão subindo rápido aqui. Se a gente ocupar a nossa mente com as coisas que vêm do alto, se a gente ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, se a gente ocupar o nosso tempo com louvor, tem gente que se acorda de manhã, não escuta um hino, não escuta um louvor. Enche a mente de tantas informações terrenas da terra, mas não ocupa a mente com um louvor sequer. Mas você não sabe a importância de que você se acorde de manhã, faça a sua oração agradecendo a Deus pelo dia, pela noite, e vá fazer os seus serviços domésticos com o rádio ligado ou com um louvor no celular. Isso é muito importante, porque aquele louvor, mesmo que você não tiver lido a Bíblia, mas é importante ler, mas mesmo se você não tiver lido, mas aquele louvor vai passar o dia todinho ali na sua mente ali. Você vai para o trabalho, você vai para tal canto, e você vai estar recordando daquilo que você ouviu de manhã. Aquilo vai lhe alimentando, vai lhe sustentando. Mas se a sua mente está vazia, vai ser ocupada com outras coisas. Vai ser ocupada, mesmo que sem você querer, vai ser ocupada com outras coisas, com outros entulhos. O diabo está aí para jogar lixo, né? Em mente vazia. E Davi estava ali, despreocupado, mente vazia. Viu aquela cena, desejou, mandou buscar Betseba. E aqui eu não quero nem condenar a mulher, porque o rei era rei e o rei tinha poder, porque na sua posição de ser o líder maior de uma nação, estava na sua mão o poder de vida ou morte. E tem pessoas que se aproveitam da posição que Deus colocou para cometer coisas terríveis. Se aproveita da posição, do cargo, da função, seja no meio eclesiástico, ou seja na empresa, ou um cargo público, que Deus, por misericórdia, permitiu a pessoa chegar, e tem gente que se aproveita porque está em determinadas posições, vê as pessoas que estão embaixo como uma mercadoria, como um objeto descartável, como alguém que pode ser usado e descartado, e usa as pessoas para alimentar os seus desejos. E Davi fez isso. Ele não levou em consideração que aquela mulher era uma mulher casada. Nem isso ele considerou. Porque alguém, quando ele perguntou quem é essa mulher, disseram, não, essa mulher é a mulher de Urias. E quem era Urias? Era um dos soldados fiéis de Davi. Um dos soldados mais fiéis. Era aquele soldado que dava a sua própria vida pelo exército de Israel. Que amava o rei, que defendia o rei com a sua própria vida. Mas mesmo Davi sendo informado que a mulher era casada, ele mandou chamar ela. Ele mandou buscar. Só para alimentar o desejo da carne. Só para as pessoas verem o que a carne é capaz de fazer. O que a carne é capaz de fazer. Passar por cima de valores, passar por cima de leis. E o desejo da carne dele foi muito grande. Ele não se conteve. Mandou chamar. Deitou com ela. Eu sei que a palavra está sendo assim, bem devagarzinho assim,
Não tem tatatá, reteté e papapá, mas se ninguém estiver recebendo, eu estou recebendo. Glória. Tá pra lá de boa. Davi se deitou com ela. A mulher engravidou. Quando a mulher engravidou, e ela mandou avisar, olha, Davi, eu estou grávida. A linguagem, a Bíblia usa a palavra pejada. Porque tem um... Não sei se a senhora já leu, que usa o versículo, diz assim, eu estou pejada, né? Mas isso significa eu estou grávida. Ela mandou avisar Davi. Ou seja, e agora? Como é que o rei vai esconder o seu pecado? Como é que se vai esconder? É por isso que a Bíblia diz, né, que tudo que está em oculto, um dia há de ser revelado. O que você faz no escondido vai ser anunciado nos telhados. Vai vir a luz. Não adianta esconder. Não adianta abafar. Não adianta botar debaixo do tapete. Não adianta botar debaixo da cama. Não adianta cavar um buraco e enterrar lá dentro. Porque isso não resolve. O que resolve é confessar e dar a mão à palmatória. E dizer, eu dou a minha cara a tapa porque eu errei, eu fui errado e acabou-se. Agora que faça de mim o que quiser, mas eu estou errado. O que resolve é a confissão. Esconder não resolve nada. O pior problema de Davi, o maior erro dele não foi nem esse. Esse foi errado, foi terrível esse erro que ele fez. Se deitar com a mulher de um soldado dele. Foi terrível. Mas o pior de todos foi tentar encobrir um erro com outro erro. Tem gente que é assim. Pensa que fazendo outra coisa errada vai encobrir o primeiro erro. Aí o que Davi fez quando a mulher disse que ela estava grávida? Ele maquinou. E agora? Pensou ele, né? Como ele é soldado, quem manda sou eu sou o líder, eu sou o chefe, eu sou o rei de Israel, e ele é meu subordinado, e eu também mando no superior dele, eu vou dar um jeito. Aí Davi disse, chamou Joabe, que era chefe do exército de Israel, e disse, olha, bota Urias na frente da batalha. O pior, ele escreveu uma carta e mandou pelo próprio soldado que ia morrer. Ele escreveu uma carta, Davi escreveu uma carta e mandou pelo próprio soldado que ia morrer. Veja a maldade do homem. E na carta estava escrito, olha, quando Urias chegar aí, coloca ele na frente da batalha, no lugar que seja mais violento na guerra, o lugar que seja mais fácil dele ser atingido. Onde tiver o maior perigo, aí tu bota ele lá e deixa ele lá para que ele morra. Porque aí eu vou me livrar da acusação de ser um adúltero. Só que Davi esqueceu que lá no céu tem um Deus que vê todas as coisas que as pessoas fazem na terra e todas as coisas que você pensa, que a gente pensa, que eu penso. Antes de vir no teu pensamento, ele já sabia. Tudo que tu planeja, tudo que tu pensas, todos os teus planos, tudo que você arquiteta, seja de bom ou de ruim, os olhos de Deus estão como chama de fogo em cima de você. Não pense que porque você é segundo o coração de Deus, porque já recebeu grandes vitórias, porque Deus já te abençoou muito na terra, porque Deus te exaltou na terra, porque Deus te colocou em algum lugar, que foi Deus que fez. Não pense que você está isento
de sofrer as consequências. Não pense. E Davi ali mandou botar o soldado na frente da guerra. O chefe obedeceu ao rei, colocou, Joabe colocou. Urias morreu. Morreu outros soldados também. Mandaram um mensageiro para dizer para Davi, olha, morreu tantos soldados. Aí o rei, mas por que vocês chegaram tão perto? Aí o Joabe disse, quando ele ficar furioso, aí tu diz a ele que Urias também morreu. Aí que ele vai se acalmar. Aí quando o mensageiro trouxe a notícia, olha, morreu tantos soldados lá. E Davi, mas rapaz, por que vocês chegaram tão perto do exército inimigo? Aí o mensageiro, morreu também Urias, teu servo. Não se preocupe não. Numa guerra sempre tem perda. Sempre vai morrer alguém. Isso é normal. Davi, né? Isso é normal, é. E Jesus, Deus lá do céu de olho nele. Deus lá no céu de olho nele. Aí Deus mandou o profeta Natan, no capítulo 12 de 2 Samuel, até o rei Davi. E o profeta disse assim, e o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Veja que o senso de justiça de Davi era muito apurado. Porque tem pessoas que amam condenar o pecado dos outros. Fulano fez isso, é digno de morte. Tem que morrer. É um criminoso. É um pecador perverso. E Deus lá no céu dizendo, Davi, eu te conheço. E geralmente, pessoas que têm esse senso assim, muito apurado de não ter misericórdia dos outros, está escondendo alguma coisa. Não é geral, regra geral. Não estou dizendo que todos fazem isso. Não é que todos fazem isso. Mas tem pessoas que, para esconder o seu erro, ele aponta o erro dos outros. Para esconder os seus pecados, ele aponta o pecado dos outros para encobrir os seus. Né? Essa foi uma tática de Davi. Quando o profeta contou a parábola para ele, que foi uma parábola, só que o profeta não disse que era uma parábola, contou como se fosse uma história verídica. Olha, tinha um homem rico que tinha muita ovelha, muito gado, recebeu uma visita, em vez de ele pegar uma ovelha do rebanho dele, que tinha muita, ele pegou do vizinho que só tinha uma, matou para preparar para o visitante. A ira de Davi se acendeu. Olha que miserável, um homem desse tem que morrer. Aí o profeta disse, esse homem é tu. Esse homem é tu. E quando apontou, e Deus usou o profeta, ainda disse, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei da mão de Saul, te dei a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, eu ainda te daria muito mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada,
e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Davi não pegou a espada para matar Urias, mas o que ele arquitetou tornou ele o principal assassino. Porque não é porque a pessoa não se sujou com as mãos que a pessoa fica livre diante de Deus. Quando a pessoa coloca alguém numa emboscada, é tão culpado quanto aquele que vai executar a ação. É tão culpado quanto aquele que vai executar o crime, né? E aqui o versículo 10. 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. O que eu acho interessante, e também serve de alerta de Deus para mim, e para quem quiser receber esse alerta, é que mesmo Deus perdoando o seu pecado, de tão grande que Deus é, e tão bondoso, e misericordioso e compassivo, mas as consequências, elas vêm. Ninguém pensa que vai meter a mão numa caixa de abelha e vai sair sem ferroada, não. A pessoa pode dizer, mas Deus me perdoou. Concordo. Deus é riquíssimo em misericórdia. Mas fique sabendo que a espada de Deus, ela ainda está em ação. A espada de Deus ainda está percorrendo a terra. E tem pessoas que, mesmo sendo perdoadas por Deus, estão sofrendo amargamente o peso da espada de Jeová na terra. Mesmo já tendo sido perdoado. Mas as consequências são terríveis. E o que Davi passou foi terrível. A primeira consequência foi ele perder a presença de Deus. Porque o Salmo 51, quando fala o Salmo 51 fala do pedido de perdão, onde Davi pede perdão a Deus justamente por causa desse pecado. O Salmo 51 é a consequência desse pecado aqui. Lá no título do Salmo 51, em cima, está escrito lá que foi quando ele se confessou a Deus pelo pecado que ele cometeu com Betseba. E ali naquele Salmo 51, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou ler. Os irmãos têm um pouquinho de paciência aí, meus irmãos. Aleluia! Só um pouquinho de paciência. Glória a Deus. Só um pouquinho de paciência, não se aborreça. Aleluia. 51. Está escrito logo no título aqui. Davi confessa o seu pecado. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele depois de ter possuído a Batseba. E aqui ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A princípio, Davi estava com a mente anestesiada. Pecou, ficou calado, não disse nada a ninguém. Mas, como eu disse alguns minutos atrás, Deus sempre tem um profeta na terra para fazer você tomar um choque de realidade. Deus sempre vai ter alguém para apontar o seu pecado, para dizer que você está errado, para dizer que você se conserte, para dizer que você se arrependa,
Sempre vai ter alguém. Deus não deixa ninguém sem aviso. Deus não deixa ninguém sem aviso. E Deus não vai usar o jumento, nem o cavalo, nem o porco, nem o boi. Deus vai usar o homem ou a mulher para vir até você. Mesmo que você tenha escondido, no lugar mais escondido que esteja, Deus vai usar alguém para despertar a tua consciência. Para despertar a tua consciência. E Deus usou o profeta Natan para despertar a consciência de Davi. Depois da repreensão do profeta, foi que a ficha caiu. Eita, eu pequei. Eita, o que eu fiz foi muito grave. Eita, o que eu fiz foi coisa séria. Aí agora, o que é que eu tenho que fazer? Se humilhar. Aí Davi foi, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Segundo a tua benignidade, apaga a minha transgressão. E ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Já pensou o pecado sempre diante? É aquela memória que não quer se apagar. Toda vez que a pessoa for cantar um hino, está lá na sua mente. Vai orar, está lá na sua mente. Vai para o culto, está lá na sua mente. Volta do culto, está lá na sua mente. Vai dormir, está lá na sua mente. Se acorda, está lá na sua mente. E isso atormentou bem muito a mente de Davi. Vários dias, quem sabe vários meses, ou quem sabe passou até anos. E ele disse, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja purificado quando falares e puro quando julgares. E no versículo 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que pedido! Que pedido Davi fez? Não me lances fora da tua presença. Senhor, eu sei que eu estou sujo. Senhor, eu sei que eu pequei. Senhor, o que eu fiz foi muito grave. Senhor, o que eu cometi foi terrível. Mas não me descarta. Não me joga fora. Não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Que coisa linda. Não retire de mim. Porque a coisa mais terrível para as pessoas que são cristãs é perder a presença do Espírito Santo. O homem que perde a presença do Espírito Santo, ele se torna como um animal irracional. Se torna o último estado desse homem pior do que o primeiro. São aquelas pessoas que antes eram a bênção, cantava, pregava, profetizava, e depois que vai para o mundo e se afunda inteiramente no charco de lodo do pecado, aquela pessoa se torna pior do que os primeiros pecados que cometeu antes de conhecer Jesus. Faz coisas piores, se torna uma pessoa terrível. E Davi sabia disso. E ele disse, Senhor, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. O espírito pode estar entristecido comigo, mas não retira. Porque ele sabia que o Espírito Santo, mesmo que não existia nada escrito a respeito disso, mas quem tem intimidade de Deus, com Deus, consegue discernir a diferença do homem com o Espírito e sem o Espírito. Quem tem o Espírito Santo não se acostuma com essas coisas que o mundo oferece. A pessoa pode até cair em pecado, mas os pecados que o mundo oferece, os prazeres da carne, não preenchem mais a sua alma. A pessoa não se sente mais bem, não se sente mais feliz em canto nenhum, a não ser na presença de Deus, mesmo tendo deslizado, mesmo tendo caído, mesmo tendo vacilado, mas a pessoa se sente que só Deus é quem preenche ele. Ele tem consciência disso. Quem tem o Espírito Santo tem consciência disso. Que o mundo não serve mais para ele.
E Davi sabia. Ele pensava, não, eu adulterei, cometi um grave erro de mandar matar o marido da mulher, mas eu não me acostumarei longe desse Deus que eu conheci. Quem bebe dessa fonte, quem bebe dessa água, quem se alimenta desse pão, não se acostuma mais com bolota, com lavagem. E Davi já tinha experimentado coisas gloriosas da parte de Deus, já tinha experimentado a intimidade, já tinha experimentado a comunhão, já tinha recebido dezenas de milagres e livramentos, já tinha ouvido a voz de Deus várias vezes. Então, o que ele cometeu foi grave, mas ele sabia que não existia outra alternativa. Para onde eu irei? Para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? Eu não tenho para onde correr. Eu errei, eu pequei, mas eu não tenho para onde ir, a não ser me tornar para ele. E ele faça de mim o que ele quiser. Eu aceito o castigo, eu aceito a correção, eu aceito o açoite, eu aceito a espada. Mas ele disse, né? Caia eu na mão de Deus. Em outra ocasião, ele disse, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Porque os homens, ó, tem misericórdia não, viu? Os homens, tem misericórdia não. Mas quando a gente cai na mão de Deus, Deus castiga, açoita, manda a espada, mas Deus é compassivo, bondoso e misericordioso. E Davi sabia disso. Aí ele disse, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando a pessoa peca contra Deus, a primeira coisa que a pessoa perde é a presença de Deus, o sentimento da presença de Deus, e perde a alegria da salvação. Mas isso não quer dizer que está tudo perdido. Isso não quer dizer que não tem mais jeito. Isso não quer dizer que acabou-se, não. Ainda tem jeito. Pior é abandonar Deus de vez e se afundar no lamaçal do pecado. Que é isso que Satanás quer. Porque quando a pessoa peca contra Deus, o diabo vem logo acusar e dizer, acabou-se para tu. É melhor tu voltar para o mundo. É melhor tu voltar para a vida que tu vivia antes. Farra, bebedeira, cervejada, final de semana com os amigos, tomar uma, noitadas, boates, vida de prostituição, volta para o teu passado. É isso que o diabo vem te dizer. Mas eu venho da parte de Deus nessa noite, pela autoridade dessa palavra, te dizer que a melhor solução é você se voltar para Deus, caia de joelho diante dele. Mesmo tendo sido grave, mesmo tendo sido terrível o que você cometeu, mas, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado assentado à direita do Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você vai sofrer as consequências, porque Davi sofreu, a família de Davi sofreu, e Deus disse, a espada não vai sair da tua casa. Aconteceram coisas terríveis no meio dos filhos de Davi, né? Incesto, homicídio, um irmão contra o outro. E aí foi um desastre, porque quando a coluna cai, a casa desaba, né? Você que é o líder da sua casa, você que é a líder, se na sua casa você não é casada, mas você é a líder da sua casa. Se você é casada, o seu marido é o cabeça. Estou falando aqui biblicamente, não estou dizendo que ele tem que ser o seu opressor ou tem que pisar em você. Eu estou dizendo que pela Bíblia o marido é o cabeça.
Mas isso não quer dizer que a mulher também não exerça a sua função de liderança. Então, o casal são as colunas do lar. E quando a coluna desaba, consequentemente, vai desabar a casa. Não é? Então, é muito importante, principalmente quem é o cabeça da casa, os líderes, ter o maior cuidado para não cometer um erro grave, porque as consequências vêm sobre a família. É claro que o filho não vai levar a iniquidade do pai, o filho não vai responder diante de Deus pelo pecado dos pais, mas isso aí é comprovado até pela psicologia, que quando um lar se desajusta, os filhos também sofrem as consequências. Quando um casal se desajusta, os filhos sofrem as consequências. Né? Então, eu venho da parte de Deus nessa noite para dizer que ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito para a tua vida, ainda tem jeito para a tua alma. Mesmo que você sofra as consequências, mas o único jeito, a única maneira de aliviar as consequências, de alcançar a misericórdia de Deus, de reparar o erro, e tem erros que são reparados e tem outros que não dá para reparar. Tem isso também. Tem erros que a pessoa pode voltar e consertar, e tem erro que não tem conserto mais não. Deus perdoa, mas o que está quebrado vai continuar quebrado. Existem erros que a pessoa comete que não tem mais como voltar atrás. Foi um erro, não tem mais conserto, mas tem perdão. Tem perdão. No céu tem um Deus que é rico em misericórdia, que é grande em amor e que quer restaurar a tua vida espiritual, restaurar a tua alma, restaurar a tua alegria, restaurar a presença dele na sua vida. E é essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite, que ainda tem jeito. Não me interessa o teu passado. Interessa para Deus. Deus sabe o que você fez. Mas, mesmo conhecendo todo o teu passado, Deus tem uma porta de saída, uma porta de escape, uma porta de livramento para você. Porque o prazer de Deus é perdoar. A vontade de Deus é perdoar. Deus ama perdoar. Deus só não perdoa quem não se humilha. Porque tem gente que peca, erra, falha e fica assim, nariz empinado, soberbo, prepotente, não aceita conselho, não aceita ser corrigido, não aceita palavra de ninguém, justifica o seu erro com outro erro, acha que está certo, aí Deus fica lá do céu olhando e diz: se você está certo, continue. Você não está dizendo que está certo? Continue no seu acerto. Você pensa que está certo e diz que está certo, continue. Você não está certo? Aí Jesus disse: eu vim a esse mundo, que eu acho muito bonito esse versículo lá no João capítulo 9. Eu acho muito bonito quando Jesus disse: eu vim a esse mundo para que os cegos enxerguem e para quem enxerga, para os que enxergam, fique cego. Jesus disse isso. Eu vim a esse mundo para trazer vista para quem é cego e quem enxerga, fique cego. É o contrário. Aí não entenderam o que Jesus disse. Ele veio a esse mundo para dar vista a quem está cego e quem enxerga fica cego e quem é cego veja. O que significa? Significa que Jesus explicou. Jesus disse para eles, para os fariseus: olha, se vocês tivessem pecado, aí eu perdoava os pecados de vocês. Mas como vocês dizem que não tem pecado, então vocês continuam no pecado de vocês. Porque tem gente que está errado, mas nunca se reconhece que está errado. Ele não vê o erro dele. Ele é prepotente, é orgulhoso, é soberbo. Ele peca, continua no pecado e não se humilha, não desce, não se arrepende. Então continue. Se você acha que é certo assim, continue. Sabendo que um dia Deus vai marcar o encontro, vai te quebrar todinho.
Agora, se você diz, Senhor, eu sou pecador, eu reconheço que eu errei, eu sou um miserável, eu não sirvo para nada, eu estou podre, dentro de mim, é que nem disse Davi, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, arranca tudo e coloca tudo novo. Se você reconhece isso, a mão de Deus está estendida para você em forma de misericórdia. Veja aquele povo de Nínive. Aquele povo de Nínive que Jonas não queria ir pregar lá. Que tem gente que pensa que Jonas não foi porque Jonas era medroso, mas não era. Jonas era muito corajoso. Jonas foi tão corajoso que mandou jogar ele dentro do mar. Se fosse eu, não mandava. Eu ficava calado até morrer todo mundo, afogado. Mas Jonas era tão corajoso que disse, não, o culpado sou eu, me joga dentro da água. O homem era corajoso. Agora, Jonas tinha ódio do povo. Jonas tinha raiva daquele povo, porque os ninivitas, segundo os historiadores, tinham matado o pai de Jonas. Era um povo muito perverso, era um povo que fazia crueldade, tortura, arrancava o couro das pessoas, botava as pessoas penduradas numa estaca. Era um povo completamente maligno. Mas quando eles ouviram a pregação de Jonas, tudinho se arrependeu, se humilhou. E Deus perdoou, não? Perdoou. O decreto de morte, que a cidade ia ser destruída, já estava sentenciado. Mas a humilhação, o quebrantamento e a confissão faz com que Deus revogue sentença de morte. E Deus teve compaixão daquela cidade, teve misericórdia e perdoou o povo. Jonas ficou chateado com Deus, porque Deus perdoou, porque a vontade de Jonas era que Deus destruísse mesmo. Aí Jonas ficou lá de longe olhando, eu quero ver essa cidade pegar fogo. Eu quero ver tudinho morrer aí. Quero ver tudinho ser destruído. Aí Jonas não contava que o povo ia se arrepender. E o povo se arrependeu e Deus perdoou. E Jonas... Aí Deus fez nascer aquela planta para cobrir a cabeça de Jonas. A planta morreu. Aí Jonas teve pena da planta. Aí Deus disse, agora eu vou pegar Jonas. Jonas, tivesse tu compaixão dessa planta que tu nem plantasse, nem fizesse crescer, e tu tivesse compaixão dessa planta, e eu não teria misericórdia de uma cidade com mais de 120 mil homens, fora mulheres e crianças e muitos animais, até os animais foi incluído dentro da misericórdia de Deus. Então, a Bíblia está repleta de versículos mostrando que a humilhação, o quebrantamento, o reconhecimento que a pessoa está errada e o pedido de perdão a Deus faz uma diferença muito grande. Nessa noite, eu aproveito aqui para perguntar se tem alguém que quer se voltar para o Senhor nessa noite. A porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Enquanto você está com vida, enquanto você está respirando, a oportunidade de Deus está todo dia batendo na tua porta. Todos os dias. Chegará um tempo que não vai ter mais tempo. Tem pessoas que vai dormir e não se acorda mais, nem vê como... Tem gente que morre que nem vê como morreu. Eu acho que ele já... Onde é que eu estou? Se partir o salvo... Se partir o salvo, ele vai se acordar no paraíso. Se não, ele já vai estar lá, já vai dizer, oxente, o que foi que aconteceu? Eu morri que nem vi. Né? Então, a gente não sabe qual é o nosso último dia de vida na Terra. Ninguém sabe. O ser humano tem a falsa ilusão de que vai viver muito tempo. Eu ainda vou fazer muita coisa na Terra. Tem muita coisa para eu fazer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Mas ninguém sabe. Todo mundo que morreu de repente aí, morreu cheio de sonhos, de planos, de projetos. Morreu. A morte não aceitou a desculpa. Dona Morte, eu não vou agora não, porque eu vou fazer uma viagem, vou construir minha casa, vou fazer isso. Vem de repente.
Francisco, escuta aí o que esse rapaz está dizendo. Eu já estou vendo os comentários. Os comentários aqui tá difícil para mim. Amém. O irmão está dizendo aí que quer. Com certeza ele quer se voltar para Deus. Quer se voltar para Jesus. E eu já quero dizer para ele que a misericórdia de Deus está estendida sobre a vida dele nessa noite. A coisa mais importante que o ser humano pode fazer na Terra é reconhecer seus erros. É a maior virtude que o ser humano tem. É a maior virtude que o ser humano tem. A maior virtude que o ser humano tem é ele reconhecer. Será que notaram o nome dele aí? Janderson. Seu Janderson, irmão Janderson. Eu chamo irmão Janderson porque não deixou de ser meu irmão. Irmão Janderson. Ainda tem jeito para a sua vida. O diabo, ele vem na tua mente para dizer que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que é melhor ir para o mundo, é melhor se afundar de vez no pecado. É o conselho de Satanás. Mas o conselho do Espírito Santo é: volte-se para Deus. Se humilhe, clame, chore, se quebrante. Não existe nenhum Deus mais rico em misericórdia do que o Deus que a gente serve. Não existe. Deus criou o ser humano na terra, Deus deu vida ao ser humano, Deus sustenta a nossa vida. A nossa vida está na mão de Deus e a vontade de Deus é que a gente esteja perto dele. Deus é misericordioso, compassivo e cheio de amor. Não quero dizer que Deus não puna o pecado. Deus pune, foi o que eu falei. As consequências do erro de Davi veio. Porque ninguém pode fugir das consequências. A espada, Deus disse que ia descer na família de Davi, desceu. Mas Davi foi salvo. Davi foi salvo, foi perdoado e foi salvo. E o mais importante é isso. É receber o perdão de Deus. Ainda que na terra ninguém queira perdoar. Porque o ser humano pode dizer: esse aí eu não perdoo. Não perdoo, tomara que morra e tal coisa. Mas se alcançou a misericórdia de Deus, acabou-se. Acabou-se. O decreto do homem não vale mais nada. O que vale é o de Deus. O que vale é o de Deus. Então, se tiver mais alguém, a porta da graça está aberta. Do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Você pode fazer o plano que você quiser, mas quem determina a tua vida é Deus. Aleluia! Tem mais alguém que quer se voltar para Deus nessa noite? Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém que quer essa misericórdia de Deus? Tem mais alguém que quer ser perdoado, ser aceito, ser abraçado? Porque nos braços de Deus tem amor, tem misericórdia, tem compaixão, tem restauração, tem restituição. Só Jesus é que faz isso. Então, se tiver, se declare. Vamos orar pelo nosso irmão Janderson, né? Vamos orar pelo nosso irmão. Quem estiver aí nas suas casas agora, puder orar conosco, vamos orar por este servo de Deus, que ele declarou aí que o que ele fez foi grave. Mas o grave dele não é maior do que a misericórdia de Deus. O grave dele, eu não sei o tamanho desse grave, mas esse grave não é maior do que o amor
e a misericórdia de Deus. Não é. Que a Bíblia diz assim, vou ler, Isaías 55, versículo 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é pequeno em perdoar, é? O que é que diz aí, irmã Carmen? Deus é pequeno em perdoar? Está escrito aqui, grandioso é em perdoar. Grandioso é em perdoar. Esse é o Deus que a gente serve. Ele é grandioso em perdoar. Lá em Provérbios diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Não é só confessar, é confessar e deixar, porque não adianta confessar e não deixar. Tem gente que pode confessar. Ah, eu pequei, cometi um adultério. Aí no outro dia está no adultério de novo. Resolveu foi nada. É confessar e deixar. O versículo diz assim, aquele que confessa e deixa. Então você confessa e deixa, não faz mais. Confessou e deixou. Abandonou aquela prática. Abandonou aquele erro. Ficou no passado. Aí a Bíblia diz que alcançará a misericórdia. Então, é bíblico. Se está escrito que alcança a misericórdia, é porque alcança mesmo. É bíblico. A palavra aqui é palavra de misericórdia. Então, nesta noite, a misericórdia de Deus está estendida sobre a sua vida. Se tiver mais alguém, se declare aí que a gente vai fazer uma oração agora. Aqui não é pastor, nem padre, nem guru, nem pai de santo, nem mãe de santo. É Jesus que faz. E acabou-se. A gente está aqui pregando o amor e a misericórdia de Deus. Eu não tenho poder nenhum, a irmã Carminha não tem poder nenhum. Nós somos apenas um instrumento, esse celular, esse aparelho, é um instrumento de Deus, a internet, que Deus usou para chegar até você. E a Bíblia diz que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação para a gente reconciliar os homens com Deus. Não é a gente que vai levar você até Deus. É você suplicar pela misericórdia de Deus, que aonde você estiver, Deus também está presente. O Deus que está aqui na minha casa, que está aí dentro da casa da irmã Carminha, está dentro do seu lar aí também. Nesse exato momento. E quando você diz, se eu quero, eu aceito, eu confesso, eu errei, ele já ouviu. Ele já aceitou o teu pedido de perdão. Né? Teu pedido de perdão. Então, junte-se a mim e vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra. Deus, Criador de toda a raça humana, que conhece todos, por dentro e por fora. Soberano Deus, Criador do céu e da terra. Te apresentamos, Senhor, nas tuas mãos, o teu servo, Senhor, que confessou aqui nessa live, que cometeu alguma coisa grave. Senhor, mas que eu tenho certeza que ele está arrependido, está clamando pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Nenhum homem na terra, Senhor, pode entender, compreender. Nenhum homem na terra, Senhor, tem a capacidade de fazer o que o Senhor faz. Meu Deus, existem coisas graves que os homens não perdoam. Mas tu és um Deus riquíssimo em misericórdia. Tu és um Deus riquíssimo em compaixão, Senhor.
E eu te peço nesta hora, meu Deus, que tenha misericórdia do teu servo, Janderson. Estende a tua mão de misericórdia sobre a vida dele nesta noite. Perdoa, Senhor, todos os seus pecados, suas iniquidades. Joga no mar do esquecimento. Senhor, apaga da mente dele, Senhor, as acusações de Satanás. Apaga da mente dele, Senhor, esse passado que ele persegue, que ele atormenta. Senhor, limpa a mente dele agora com o teu sangue purificador. Traz paz a este coração, traz paz a esta mente, traz paz a esse espírito. Que ele sinta, Senhor, nesta noite a tua presença, que ele sinta o seu renovo, que ele sinta o seu perdão, que ele sinta a sua graça, que ele sinta o teu abraço de perdão, de Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, todos quantos estão nessa mesma situação agora, todos que estão aí, Senhor, com o joelho dobrado ou com lágrima nos olhos, diante deste aparelho, Senhor. Meu Deus, eu creio na tua misericórdia, eu preguei a tua palavra, eu falei o que está escrito. Meu Deus, que tu és o Deus de misericórdia, tu és o Deus de compaixão, tu és o Deus que ama o pecador, tu és o Deus que deseja salvar, tu és o Deus que deseja perdoar. Tu és Deus grande em amor e misericórdia, e está escrito na tua palavra isto. Oh, aleluia, glória a Deus. Perdoa esta alma, perdoa esta vida, restaura, restitui. Senhor, bem sabemos que há erros que não se pode ser reparado, mas existe perdão, existe a tua misericórdia. Senhor, traz de volta a alegria da salvação, traz de volta o gozo da salvação dentro desta alma, traz de volta a tua presença, traz de volta o teu espírito. Senhor, restaura a alegria deste lar, restaura a alegria deste casamento, restaura a alegria, Senhor, restaura a estrutura familiar dos que estão assistindo nesta noite, esta live. Meu Deus, eu creio na tua presença, eu creio no teu espírito, que não existe barreiras, não existe quilometragem de distância, não existe, Senhor, limites de município, de estados ou de país, porque a tua presença preenche o céu e preenche a terra. E a tua presença que está aqui nesta noite está também dentro desse lar, que está ouvindo pela transmissão do áudio do Facebook. Eu creio na tua presença neste lar, nesta casa, nesta família, na vida desta pessoa. Tenha misericórdia, Senhor. Eu também sou pequeno, sou fraco, mas tu és forte, tu és grande, tu és fiel. Não é a nossa capacidade, não é o nosso poder, não é a nossa força, porque também somos dependentes de ti, mas é a tua grandeza, é o teu grande amor, é a tua misericórdia, é a tua presença, é o teu espírito, que conhece todas as coisas, que penetra em todos os lugares, que vai aonde ninguém vai, que entra onde ninguém entra. Só a tua presença que faz isso. E eu creio na tua presença nesta noite. E o Senhor está entrando nessa mente, nesse coração, nesse espírito, nesta alma. O Senhor está entrando neste lar. E eu creio em libertação, em transformação, em mudança de vida, em restauração e restituição. Eu creio que o Senhor vai fazer e está fazendo isto nesta noite. E eu te peço, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Te agradecendo pelo milagre da salvação, pelo milagre do perdão, pelo milagre da tua graça. Que a tua graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos. Ninguém é digno. A tua palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nenhum homem, pela sua capacidade e pela sua justiça própria, pode se salvar. Todos nós fomos alcançados pela tua graça. É a tua palavra que diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie diante de ti, mas vem pela fé, através da tua misericórdia. Oh, Jesus, ninguém merece. Ninguém é digno.
Senhor, ninguém merece, todos nós falhamos, pecamos, tropeçamos. Mas ai de nós, se não for o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão, Senhor. Eu creio que a tua graça ainda está em evidência. Eu creio, Senhor, no teu muito amor, na tua misericórdia e na tua compaixão. Senhor, a tua palavra diz, tem vários exemplos dentro da Bíblia de pessoas que tiveram a vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da tua palavra. Olha, Senhor, a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher samaritana, Senhor, que se encontrou contigo naquele poço. Quantas falhas aquela mulher tinha, mas o Senhor ofereceu para ela a sua misericórdia, o seu amor, e ela recebeu a salvação. O apóstolo Paulo, antes de se encontrar contigo, era um homem perverso e mau, mas o Senhor marcou o encontro, transformou e perdoou ele. E ele disse, Senhor, que ele era o exemplo de que a tua graça alcança o pecador. E dos principais, que era ele, o Senhor teve misericórdia e alcançou. Meu Deus, eu creio no teu amor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Essas pessoas, Senhor, que estão se confessando diante de ti agora os seus pecados, contando a ti os seus delitos, suas falhas, não escondendo nada de ti, apresentando diante de ti todos os seus pecados, são pessoas que não têm força de si própria. Mas o Senhor pode, Senhor, restituir um espírito reto, um coração perfeito, honesto, um coração puro, santo. O Senhor pode restaurar o caráter, a personalidade. Pessoas que não têm mais confiança na sociedade, pessoas que perderam a credibilidade, o Senhor pode restaurar o caráter, a personalidade e dar um nome. Eu creio no poder da mudança que o teu evangelho faz. Meu Deus, tenha misericórdia dos que estão atrás das grades, encarcerados, os criminosos, os que cometeram crimes. Aleluia. Que ninguém dá nada, que não tem mais jeito para a sociedade. Mas se essa pessoa abrir o coração e se entregar para Jesus, ainda tem jeito. O Senhor disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Oh, Jesus, tenha misericórdia, restaura. Tu és um médico espiritual. Se há doentes espirituais, tu és o médico espiritual. Tu és o que traz a cura. E a maior cura que existe é a cura da alma. Sara esta alma, cura essa alma. A tua palavra diz que se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, e orar e clamar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara esta terra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome santo de Jesus. Melhor do que hoje, só no céu, Francisco. Jesus é maravilhoso. E só Deus no é fiel. céu. Aleluia. Glória a Deus. Da gente, a gente não tem nada, né? Vem tudo dele. Eu confesso, sou réu, confesso de dizer que de mim eu não tenho nada. Se for para eu falar de mim aqui, eu vou ficar aqui gaguejando, mais perdido do que um cego no tiroteio, sem saber nem o que dizer. Mas, quando Deus manda, ele se responsabiliza. E eu creio que, mesmo essa live estando aqui gravada, que vai ficar, ela vai servir de alimento para alguém, para outras pessoas. Então, se tem mais alguém, a porta da graça está aberta. Jesus não se aposentou. Jesus não se aposentou e nem está caduco, sentado numa cadeira de balanço, com amnésia, não. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que transformou Paulo, que transformou a mulher lá no tanque, na beira daquele poço, a mulher samaritana,
que teve 5 maridos e nenhum dos 5 era dela. Esse mesmo Jesus ainda está mudando e transformando vidas. E da mulher samaritana, eu acho interessante que quando Jesus teve aquele encontro com ela, que ela recebeu a salvação e ela entendeu que quem estava falando com ela era o Messias. No mesmo texto do capítulo 4, diz que ela deixou o cântaro dela ali, que ela foi buscar água, não foi? Ela foi buscar água física, água material, para matar a sede dela e da família dela. Mas o encontro que ela teve com Jesus foi tão importante que ela deixou o cântaro dela lá e correu para a cidade para dizer para todo mundo: olha, eu encontrei um homem que contou toda a minha vida e ele transformou a minha vida. Aquilo que ela foi buscar, que foi a água, ela até esqueceu. E eu acho bonito os encontros de Deus na terra, né? Falaram ainda agora de Zaqueu, né? Zaqueu, publicano, chefe dos publicanos, cobrador de imposto, que naquela época já existia corrupção. Naquela época já existia corrupção. Ele enriqueceu ilicitamente através da corrupção. Mas dentro dele tinha um desejo de conhecer quem era esse Jesus, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado por muito canto. E dentro dele tinha esse desejo. Quem é esse Jesus? Eu quero só ver quem ele é. A história desse homem me deixa curioso. Aí ele disse, ficou sabendo que Jesus ia passar no caminho. Ele disse, eu vou correr, vou subir naquela árvore, vou ficar ali em cima caladinho. E quando ele passar, eu vou ver. Porque Zaqueu era de pequena estatura, não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E ele se adiantou, subiu na árvore, ficou ali em cima esperando. Mal sabia ele que foi o encontro de Jesus com ele naquele dia. Porque quando se despertou o desejo de ele conhecer Jesus, Jesus já estava vendo ele de onde Jesus estava. Jesus já estava sondando o coração dele. Quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus passando, que eu acho que ele não queria nem se identificar, aí Jesus parou bem debaixo da árvore. Zaqueu, desce depressa, e hoje me convém entrar na tua casa. Aleluia. E Jesus entrou nas duas casas, na casa física e na casa espiritual de Zaqueu. Zaqueu desceu, recebeu Jesus com alegria, levou Jesus para jantar com ele. Aí Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. E Jesus concluiu dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio procurar quem está achado, nem que acha que já está certo. Jesus veio buscar e salvar quem se perdeu. Então, nessa noite teve salvação, nessa noite teve reencontro e restauração com Deus. E eu digo que Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa. Amém? Amém. Deus abençoe a todos e Deus abençoe o nosso irmão que se voltou. Fique firme. Fique firme na presença de Deus. Vença os acusadores. Não importa quantas coisas irão dizer contra você, porque vai aparecer, porque sempre vai existir murmuradores dentro da casa de Deus. A Bíblia mostra isso na história do filho pródigo, que quem criticou o filho pródigo que voltou, quem foi? Foi o povo lá de fora? Foi o vizinho? Quem foi que criticou o filho pródigo que voltou? O irmão mais velho que estava dentro de casa. Né? Quem é esse para voltar assim, já ser recebido com festa? E o que ele fez? E o que ele fez lá fora? Mas o pai, o que interessa não é o que o irmão pensa, o que interessa é o que o pai pensa. O que o irmão pensa não tem importância. Quem manda na casa é o pai. Então, se o pai recebeu com festa, se o pai mandou vestir a melhor roupa,
se o pai mandou botar o melhor anel no dedo, se o pai restituiu o direito da herança de novo, a opinião do irmão não vale de nada. O que importa é a decisão do pai. Aleluia. E o que importa é a decisão de Deus. Se Deus te perdoou, se Deus te restaurou, se Deus te restituiu, deixa os murmuradores falando sozinho, porque o que importa é o teu coração estar em paz com o teu pai. Se o teu pai te recebeu, te abraçou e te perdoou, quem manda na casa é ele. Amém?